por isso nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que Deus nos proporciona, aqui na Boas Novas. Olha que sala linda, né? Para a gente poder conversar sobre assuntos que fazem tão bem, como é bom aprender, como é bom a gente quebrar alguns mitos, paradigmas. E é para isso que a gente está aqui, para conversar, para levar você também a refletir como é que anda a sua vida. E as situações não estão nada fáceis, né? Já tem um tempinho aí que a gente tem ouvido crise. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar como inovar em tempos de crise. Eu já quero abrir o programa com o querido Sérgio Dias, que tem um livro, que é o título do nosso programa. Ele já esteve aqui falando sobre isso, inclusive foi incrível o programa que a gente fez, também falando sobre essa questão de oportunidades na crise. E ele tem um livro, fala um pouquinho do seu livro, é o Sérgio Dias, já falei já o nome. Na verdade, esse livro, ele é um manual, assim, um guia para alguém que quer empreender ou que já tem um negócio e quer inovar, quer dizer, quer tornar esse negócio mais competitivo. E ele foi escrito, uma coletânea de experiências que eu tive, porque eu trabalho já há quase 20 anos com o Sebrae, trabalhando com micro e pequenas empresas, com empreendedorismo, então a gente já... Eu até esqueci de falar, de apresentar a sua profissão, né, como economista e consultor do Sebrae. O Sebrae é um dos lugares onde eu faço consultoria, que eu também faço consultoria para Firjan, e atualmente eu estou fazendo inclusive um trabalho no norte, em Belém, com a Federação das Indústrias do Pará e o Senado do Pará, também sobre essa área de inovação. Então o foco do livro é como inovar. E por que em tempo de crise? Porque justamente na crise é que surge a oportunidade de você repensar o seu negócio ou de você pensar um novo negócio, né? E também uma curiosidade é que esse livro foi escrito após uma crise. Eu sofri um acidente, tive que fazer uma cirurgia e fiquei 3 meses sem poder sair de casa, dirigir, então eu aproveitei esses 3 meses para escrever o livro. Então, eu tinha que fazer alguma coisa, então eu já tinha o material, só faltava organizar e colocar dentro de uma sequência, de um roteiro, né? Então aproveitei uma crise e nessa crise eu tive a oportunidade de criar. Legal. Então tá aí, um material muito bom, né, para você que está em casa adquirir. O senhor manda aí, né, para o Brasil todo. Sim, esse livro ele foi editado pela editora Letra Capital, que também é um caso de sucesso e está no livro o caso dela, porque ela também é uma editora que estava em crise e resolveu sair da crise, criando uma nova forma de editar livros. Legal. E eu aproveitei e fiz a edição lá, então o livro ele pode ser adquirido nas livrarias, as livrarias todas têm o livro, mas é muito melhor você adquirir pelo site direto da editora Letra Capital, porque inclusive é mais barato. É fácil de encontrar, né? Rapidinho você acha. Letra Capital Editora. Compra o livro por site. Compra o livro pelo site. Tá aí a indicação. Quero apresentar também aqui o Reinaldo Freis. Freis que fala? Isso, Freis, alemão. Dá para ver até pela cara, né? Olha aí, um alemão. É especialista em liderança. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Luana. E vamos conversar com liberdade esse assunto e colocar, né, diante de todo mundo que está nos assistindo essas dicas, né, que são valiosas, pode fazer diferença na vida de muita gente. O Leandro Moreira, também empresário, obrigado pela tua presença. Agradeço demais, é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir um pouco com esse assunto que é tão atual. Né? Atual e assim, gigantesco, né? E tem solução. Tem solução. Verdade, graças a Deus. E vamos ter no louvor a Cida Brandão. Tudo bom, Cida? Olá, Luana. Tudo bem? Prazer te ter aqui, viu? Alegria estar aqui também. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Então, a gente está lançando um novo CD, que é o CD Tem Deus, que é produzido pelo maestro Cleiton Martins, que produz grandes nomes no meio gospel. E eu estou muito feliz. E Deus me surpreendeu, porque a gente lançou uma live session no YouTube e com uma semana nós conseguimos 100 mil visualizações, e a gente que não tem gravadora, independente, é uma grande conquista. E ontem eu recebi a notícia que estamos em 500 mil visualizações. Maravilha. É uma alegria muito grande, uma conquista. E é aí uma questão, né, que a gente está falando sobre inovar. Isso. Foi um desafio muito grande na época da pirataria de CDs, né? A Sim. questão dos músicos estavam passando por muita dificuldade, porque perdiam dinheiro, Isso. porque estavam fazendo cópias, enfim. É um ponto até interessante sobre isso,
porque a questão da inovação é que a gente tem que estar antecipando o tempo. Então, as gravadoras, eu sou amigo do diretor da Sony Music, uma das conversas com ele falou o seguinte: Leandro, hoje 87% do meu faturamento são plataformas digitais, 13% é o impresso. Então não existe mais. Então quem quer acreditar ainda que vai vender CD, não vai, porque antigamente a gente tinha na nossa casa aquela gaveta com 1 milhão de CDs. Umas caixinhas pode ir lá fora, assim. tem o Spotify, tem o Disney, tem um monte de coisa que substitui tudo isso. Então tem que estar A tendência é as tempo. pessoas realmente A eliminarem. crise traz essa oportunidade de trazer modelos mais otimizados, modelos mais sustentáveis de negócio, mais prático, rentáveis. mais barato. É né? isso aí. Porque essa questão do CD, tem pessoas que ainda têm um apego pelo CD, mas é mais hoje em dia um material de propaganda, né, que você vai divulgar. Mas a maioria das pessoas, eu canso de receber presentes aqui, aí eu procuro no Spotify. E aí eu coloco lá no aplicativo para ouvir as músicas. Mas o meu aparelho ainda tem um CDzinho, que eu também ainda pego e Ainda coloco. tem, você falou bem, ainda tem. Daqui a pouco não vai ter mais. Porque os carros já estão vindo com um sistema que não tem, né? Você coloca ou como é que chama? Um pendrive, ou então... Cartão de outro Bluetooth, vai direto. Pelo Bluetooth. O Bluetooth, né? Eu outro dia ganhei um aparelho que é um reprodutor, né? Ele é metade desse copo, desse tamanhozinho aqui. E ele recebe sem fio, via Bluetooth ou MP3. Então você pode botar ele do lado do seu computador e sintoniza lá no YouTube, através ele está tocando Bluetooth. ali. Aí você carrega aquilo para outros lugares da casa, a qualidade de som é incrível, quer dizer, hoje você tem toda essa tecnologia. E você falou uma coisa interessante, que é o do YouTube, né? Como é que você hoje consegue atingir milhões de pessoas, milhares de pessoas, só através de um meio desse, né? Era uma coisa que, se fosse através de um CD, você não conseguiria tão rápido, né? Tão rápido. Ou talvez nem alcançaria. Por causa Principalmente a gente que é independente, né? Mas graças a Deus, e fico feliz também pela aceitação do público, porque nem sempre o público aceita tão bem. E esse é o caminho, porque as gravadoras cada vez menos vão gravar os DVDs, porque são muito caros, né? Um DVD varia de 100 mil a 2 milhões, 3 milhões de sertanejos, seja o que for. Então, cada vez vão gravar menos, mas essas lives atingem o mesmo público, trazem retorno de agenda, que é o que o cantor precisa, e atingem. E eles estão, eu já escutei falar de lançando músicas assim, uma música lança. Isso. Né? Porque antigamente a gente tinha aquele CD com 12 faixas. Ele tem uma música preparada, já pode lançar, e aí ele já consegue pegar um público e abraçar. Isso é maravilhoso, extraordinário. E ainda ficou muito democrático, porque qualquer um pode fazer, né? Às vezes agora em casa você consegue produzir um CD e jogar na rede. O lado bom da crise é isso, né? Democratizar muitas coisas que eram muito elitizadas. E agora começa a permear outras camadas, né? Começa a ter acesso. E o desafio da televisão é um desses. Sim. Isso. Sim. Sem dúvida. Quais são os primeiros passos para quem está passando por uma dificuldade, uma crise? Bom, primeiro é você olhar a crise não com um lado negativo, né? Olhar com o lado positivo. O lado positivo da crise é que toda crise oferece uma janela de oportunidade para alguma coisa. Para você se reinventar, para você fazer alguma coisa nova, para você corrigir coisas que você está fazendo e que você não percebia que estava fazendo aquilo daquela forma e que não está dando resultado. Então, toda a crise tem traz em si uma oportunidade. O importante é você entender essa oportunidade e saber se apropriar dela. E para isso você precisa primeiro ter atitude e depois se planejar para isso. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Você viu que está super interessante hoje aqui o Espaço Feminino. E eu pergunto para vocês, já falou um pouquinho, né, Sérgio? Vou passar a bola agora para o Reinaldo. Como é que a gente inova em tempos de crise? Eu costumo dizer que nenhuma empresa morre de ataque cardíaco, ela morre de câncer. Nenhuma organização está muito bem e, de repente, morre de repente. Então, primeiro ponto, eu acho que é perceber a crise, se conscientizar que você está com dificuldade e a origem da crise. A partir daí, você vai começar a ter uma mente criativa e vai buscar soluções inovadoras, né? Para você ver se você está tendo desperdício, jogando dinheiro fora, né? Você vai procurar, por exemplo, lançar novos produtos, ver novos nichos de mercado, novas oportunidades. O mercado está mudando muito. A gente vê empresas fechando, mas vê empresas também abrindo. Há uma oportunidade. Então, o primeiro passo é esse que eu digo, Luana.
se conscientize de que há, né, um perigo real e imediato, né, faça a pergunta o porquê, né, que está a crise, que você está com dificuldade, e veja a oportunidade para você se desenvolver e crescer. Uhum. A gente falou aqui no intervalo sobre a questão de buscar conhecimento, né? A gente vê que na sociedade aqui no Brasil a gente tem uma cultura que infelizmente a gente vê muitos jovens que brincam nesse período tão sério de formação e acabam não estando tão preparados para o mercado de trabalho. Pensar bem sobre isso, instruir filhos, colocar isso na mente dos jovens e até mesmo para aqueles que já estão inseridos e passando numa crise. A busca do conhecimento é fundamental, Leandro, para que a gente possa encontrar uma direção? É muito fundamental. Na realidade, 1,8% da população busca conhecimento. Então, qual o maior problema? A pessoa que está assistindo agora tem que entender o seguinte: qual é o seu estado atual? Esse é o primeiro ponto. Porque todo mundo tem, se você perguntar para as pessoas qual é o seu sonho, a maioria vai responder a mesma coisa. E por que não chega? Porque não identifica o seu estado atual, muitas vezes por 4 motivos. Soberba, não reconhece que quer ajuda. Vaidade, quer fazer para estar acima de alguém. Atalho, vou dar um golpe que é mais fácil. Ou zona de conforto, que é muito comum no Brasil. Está gostoso aqui. Então, entender o seu estado atual é a primeira coisa para você identificar o que você precisa fazer para chegar no seu estado desejado. E depois criar um plano de ação. Então, por exemplo, a gente tem um livro aqui maravilhoso que as pessoas podem pegar e podem comprar. Se você perguntar às pessoas o seguinte: qual livro que você leu? Qual curso que você fez nos últimos 3 anos? Você está assistindo? 3 anos, está sendo bonzinho, né? Nos últimos 3 anos, quantos livros você leu? Quais cursos você fez? Ela fala: mas está difícil. Não, peraí. Qual curso você fez? O que você leu? Não vai mudar. Eu achei interessante, eu ouvi uma mulher falando, ela tem feito preparo para muitas mulheres nessa questão de uma vida com Deus e tudo. E a Devi Tyrus, ela disse assim: as minhas mesmas 24 horas são as suas. Sim. Né? Da mesma forma, o Brasil está em crise? Sim. Tem empresas fechando e tem empresas abrindo. E tem empresas fazendo muito sucesso. O que diferencia uma da outra? Entender. Aí, se você jogar para dentro da empresa, você precisa entender qual o posicionamento estratégico da empresa, que é a mesma coisa. O que é posicionamento estratégico? Entender onde ela atua. Qual a principal força dela? Liderança em produto? Intimidade com o cliente? Excelência operacional? São 3 pontos importantes que todas as empresas têm, mas uma tem um pouquinho a mais do que a outra. Entender isso e aí você saber onde você vai atuar e a importância da liderança, de você lidar com as pessoas da maneira certa, incentivar, gerar paixão. Paixão é uma coisa que o líder tem que passar. Entra a liderança. Quando você, por exemplo, você pensa assim: vou nos Estados Unidos, vou em Orlando. Você pensa o quê? Estou indo na Disney. Todo mundo pensa. Por que não pensa na Universal Studios, que é um parque igual? Existe uma paixão gerada dentro da Disney por algum líder, pelos líderes, que é diferente da Universal. Então, isso tudo são coisas que têm que ser geradas dentro da empresa para que ela faça sucesso. Quero ouvir vocês. E aí, como é que a gente vai fazer para passar essas dicas para o povo que está em casa de uma forma prática? Eu vou complementar usando uma outra coisa que, para não estar falando em cima dos mesmos temas, né? É o foco no cliente, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, a empresa, como eles falaram aqui, umas estão abrindo, outras estão fechando. As que estão fechando, provavelmente, elas não entenderam o foco, não tiveram foco no cliente, não entenderam esse cliente. E as que estão abrindo, elas perceberam essa demanda não atendida do cliente e foram atrás e criaram. O cliente é a razão de ser de qualquer investimento, de qualquer empreendimento. Eu não imagino alguém criar um negócio que não tenha um foco num determinado Tem que abraçar ali uma cliente. parcela. Você está fazendo alguma coisa para um cliente. Internamente ou externamente, você trabalha para alguém. Você trabalha em função de alguém que vai consumir aquilo que você produziu. Você tem que atender uma necessidade, uma demanda, né? O que você... Perfeito. Então, você tem, primeiro, identificar essa demanda. E, às vezes, essa demanda é uma demanda não atendida. Vou dar um exemplo bem simples. Talvez não seja do teu tempo, mas existiu durante alguns anos atrás um brinquedo chamado bambolê. O bambolê foi uma febre. Todas as crianças tinham bambolê. Sabe o que é o bambolê? Né? Brinquei, minha filha brinca. Você brincou de bambolê? Não existe bambolê. Bom, não existe bambolê, mas não se vende mais bambolê como se vendia. Antigamente, todas as crianças tinham um bambolê. Hoje, como toda criança tem um iPhone, um iPad, um tablet, tinha um bambolê.
Alguém nasceu com a vontade de rodar bambolê? Não, aquilo foi criado, né? Então, alguém percebeu que existia uma demanda não atendida. Se você criasse um brinquedo daquele tipo, iria ter sucesso. Então, criou e fez sucesso. Você, às vezes, percebe que determinados serviços ou produtos surgem, puxa, que bacana, eu estava precisando de uma coisa dessa. Então, é muito importante para o empresário ele olhar para o seu cliente e ver o seguinte, o que esse cliente quer que eu ainda não dou a ele? Se você conseguir fazer isso, às vezes é uma coisa simples, né? Um que eu acho que é extraordinário desse tempo que eu comecei a usar foi aquele tal daquele que não é o táxi. Né? Eu não quero falar aqui, mas não é táxi. Sim. E a gente, de repente, já está aqui do lado, a gente paga metade, um terço do preço quase. Mas você percebeu? O Steve Jobs diz o seguinte, né? As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Sim, existe uma técnica da área de vendas que é você criar coisas para pessoas que ainda não sabem que querem aquilo. É o caso do bambolê. Você estava falando aí desse serviço, e isso é uma tendência, você sabe? Porque os sistemas de táxi agora vão ter que fazer isso. E a prefeitura até já lançou um programa para os taxistas terem... Que tiveram que inovar nesse tempo de crise. Por quê? Porque a demanda hoje não atendida, ou a demanda que está aí do cliente, ele quer rápido. Ele quer ser rápido, quer barato, quer confortável e seguro. Confiável. Então, ele precisa ter tudo isso. E o sistema dá isso. Você vê que tem certas coisas que estão sendo colocadas. Por exemplo, esse modelo de negócio do aplicativo, que você não quer dizer o nome, mas... do Uber. Não. Mas estão lançando outros. Mas você sabe que isso vai ser usado em outras áreas que não sejam as do táxi, né? Por exemplo, já existe, eu até escrevi, entrega, né? eu escrevi um artigo para um portal que eu falei o seguinte, a solução dos planos de saúde vai ser a uberização. Por quê? Você criar umas cooperativas de médicos que vão... Próximos estão ali disponíveis. Exatamente. Eu estou com dor no ouvido. Aí eu entro no meu aplicativo, estou com dor no ouvido e estou na rua tal. Aí o médico, opa, eu sou otorrino, posso te atender em 10 minutos. E a taxa já está estabelecida no sistema. Uau, eu quero. Sérgio, esse processo que se dá no mercado de dificuldades, necessidades, criatividade, inovação, e aí surge aquilo que precisamos, aquilo que entendemos por precisar como indivíduos dentro da sociedade, ele acontece a inovação, a criatividade, mas tem uma base para isso, que chama liberdade. E um líder, ele sempre trabalha com esse valor da liberdade, porque líder não impõe, líder propõe. Mas ou ele que paga o salário, né? Meus funcionários dizem, Reinaldo, você pode mandar porque você paga, você tem o poder. Eu não quero que ninguém me siga porque eu tenho poder, eu quero que me sigam porque eu tenho autoridade. E aí o desenvolvimento dentro de uma organização da liderança, onde ele cria esse ambiente de liberdade, ele vai criar um ambiente criativo e automaticamente vai criar um ambiente inovador e vai trazer resultados para atender as demandas que nós temos como consumidores. E sabe o que eu vejo dentro desses carros? Bala. Sim, Nunca tinha visto dentro de um táxi. Mas tem um segredo. Por quê? Limpinho. Qual o segredo do Uber? Não é só o preço. Vamos lá. No final, você faz o quê? Você pode avaliar. Ali tem o segredo. Sim. Se ele não tem avaliação, possivelmente ele pode, não vou dar água, não vou gastar, não vou nada. Então, as empresas de sucesso têm que entender que o seu funcionário precisa estar extremamente motivado para lidar bem com o seu cliente. E outra coisa, uma das coisas, é uma tendência nova, quer dizer, nova, mas extremamente urgente para as empresas que estão em crise, que é a gamificação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é algo extremamente atual que você coloca a sua empresa inteira gamificada. Se você fala para o funcionário o seguinte, olha, eu tenho que chegar lá, ele até fala, legal, eu tenho que chegar lá. Mas ele se distrai, o ser humano desfoca o tempo todo. A gamificação é você falar, você tem que chegar lá, mas eu vou botar um caminho aqui para você, outro ali, e ali você tem as premiações, você tem a atenção, você tem um aplauso, você tem um reconhecimento até você chegar lá. Então, você gamificar a empresa, tem livros sobre isso, tá muito interessante, você faz todo mundo trabalhar. É como se fosse a gincana antigamente. Sensação de recompensa. Antigamente todo mundo participava de uma gincana. Né? É a melhor coisa para você unir o grupo. Então, gamificação, você trazer os jogos para dentro da empresa. Envolvimento. Eu peguei dois pontos aqui da explanação deles dois, que é muito importante. Um, ele falou do ambiente inovativo dentro da empresa. Isso é uma característica do líder
que quer tornar a sua empresa inovadora, é permitir que a empresa dele tenha esse ambiente inovativo. O que é um ambiente inovativo? É um ambiente em que as pessoas sentem a vontade de colaborar, de dar suas opiniões, de errar, porque o erro não vai ser punido, o erro vai ser tratado. E o que ele falou, você mostrar os caminhos e recompensar. O maior case de sucesso qual é? Você tem uma série deles, né? Google. Aquilo parece assim, não parece uma empresa. Mas eu acho que tem uma coisa mais importante do que a Google, porque a Google trabalha dentro de um modelo. É uma empresa que chama 3M. A 3M é uma empresa que tem essa filosofia de criar dentro dela o espaço inovativo, a colaboração. Quase os grandes produtos da 3M, a 3M começou como uma fábrica de lixa no interior dos Estados Unidos e hoje é uma potência e ela hoje tem 40 mil patentes depositadas, mais do que muitos países. A maioria dessas patentes foram erros de processo que os empregados, os colaboradores acabaram cometendo, mas que se tornaram produto. O post-it é um deles, né? Foi um erro de cola e virou um produto. Então, eu acho, por exemplo, que o exemplo da 3M, a 3M tem um site de inovação, eu acho interessante, quem tiver interessado em inovação... A 3M é post-it, né? Sim. Ela trabalha com post-it. O post-it é um produto da 3M. Foi um dos produtos que gera... Aquela fita adesiva, também foi um erro de processo que virou aquela fita. O slogan é criando soluções, né? Exatamente, criando soluções. E eles têm uma área lá de inovação. Então, eu estou falando que o ambiente inovativo é esse em que você tem um líder que considera que as pessoas têm que colaborar, incentiva essa colaboração, não pune o erro e recompensa o resultado. Então, você tem o reconhecimento e a recompensa. Na hora que você tem isso dentro de uma empresa, que junta liderança, essa parte de gamificação é todo esse processo de gerar a inovação dentro da empresa. Você tem os caminhos. Você não cria a inovação assim, sentei ali e caiu a inovação na minha cabeça. Não, aqui não é um processo. E é processo por quê? Porque ele é contínuo. Ele não pode ter início, meio e fim. Eu achei interessante que a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou de Santos Dumont. Sim. Que ele criou, teve ideia, mas não inovou porque não colocou em prática. Porque não empreendeu. Santos Dumont foi um grande inventor. Inventou não só o avião, mas o relógio de pulso e outras coisas. Chuveiro. Só que o Santos Dumont não tinha o espírito empreendedor. Ele fazia aquilo por diletantismo, para ter aquela glória de ter feito aquilo. Mas ele não criou uma empresa de aviação, ele não criou uma fábrica de aviões, ele não explorou um serviço aéreo. Já os irmãos Wright, que fizeram a mesma coisa que ele, criaram uma fábrica de aviões, até hoje ela existe, uma fábrica de motores, e criaram uma empresa. Então, eles foram inovadores. E Santos Dumont foi inventor. Mas o processo, Sérgio, das organizações, das empresas, elas precisam ter treinamento contínuo. Perfeito. Nós aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, temos uma dificuldade dessa conscientização de educação empresarial, aonde liderança, autoliderança, médio liderança e baixo liderança tem que estar em treinamento contínuo. Nós não temos essa conscientização. Até porque a tecnologia, ela falou se inova... sobre essa relação que o ser humano tem de poder, de vaidade, de ego. E você reconhecer que precisa rever o modelo, o formato, o método ou a maneira como você está gerindo o seu negócio, isso tem que descer, né, do seu pedestal, ter humildade, né, reconhecer que precisa voltar a reaprender o processo. Então, assim, nessas situações, a gente precisa realmente não perder o equilíbrio, né? O líder tem que estar bem. Porque se o líder não estiver bem, a Bíblia fala também que se o líder estiver mal, o povo perece. Se o líder não estiver bem, ele comunica. E eu estava falando outra hora, né, sobre a questão da comunicação. A nossa comunicação é 7% das palavras ditas, 28% a maneira como a gente fala e 55% dos nossos gestos. Então, se você chega na empresa, se você chega cabisbaixo, todo mundo percebe. A crise, lógico que ela existe, mas tem um fator psicológico que é o fundamental, que você tem que ter inteligência emocional para lidar. Que você chega na empresa e você transmite que tem crise, que está mal, acabou a sua empresa. Agora, se você pega as oportunidades e comunica, mostra todo mundo bem, vamos arrebentar, aquele negócio. Cria um ritmo diferente, né? Cria um ritmo diferente. Esse conceito aí de casamento coletivo,
Isso é uma essência da igreja que estava adormecida, que começa a se despertar, porque as próprias organizações empresariais estão fazendo isso. Eu vejo assim, muitas empresas grandes que estão desativando seus megas escritórios e usando ambiente corporativo compartilhado. Né? Aí está a inovação, a redução de custo. A igreja tem essa essência em si de compartilhar. Né? O desenvolvimento da sociedade, né, nossa, ocidental, se deu por compartilhar, por passarmos uns aos outros as nossas habilidades, nossos conhecimentos, fazendo com que o outro, né, fosse-lhe agregado valor. Isso é liderança que faz, ele tem que comunicar isso. Perfeito. O que é que fideliza um cliente? O que é que fideliza o fiel ali, né? O que é o fiel? O fiel é o fidelizado, porque ele está encantado com aquilo que está sendo apresentado a ele. Então, essa é a forma como você tem para sair da crise, ou não deixar que a crise te afete. É você entender o outro e tentar encantá-lo, levar alguma coisa que o encante, porque esse encantamento vai tornar ele fiel a você. E essa fidelidade é que vai garantir ele estar sempre ali, consumindo o teu produto, o teu serviço e manter a tua empresa. Então, qual é o seu alvo? Não perca o alvo, vai adiante, né? Olhe sempre com fé. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para o nosso último bloco, falando sobre inovação em tempo de crise. Olha, eu estava passando por uma crise, eu estava aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para usar tanta roupa no espaço feminino? Aí eu falei, quer saber, vou procurar parceiros. Estamos procurando parceiros. E eu quero colocar você também. A gente trabalha aqui com a nossa cozinha, trabalhamos com artesanato, sempre tem gente boa passando por aqui e aqui também é um espaço para o seu produto. Eu estou usando aqui hoje um vestido lindo da boutique Fâmega que me ofereceu, ela é super atenciosa, saio de lá da loja dela em São José dos Campos, me sentindo uma princesa. E eu estou usando uma das marcas da boutique que é a Fascínios. E eu fico tão feliz em poder também falar sobre o produto dela e ela está arrebentando lá em São José com a moda evangélica. Então, seja também um parceiro nosso, estamos aqui abertos, inovando para você também fazer parte desse ministério. E a gente ainda tem o desafio dos semeadores, porque a Boas Novas ela é feita por muitos que fazem pouco, não são poucos que fazem muito não. Então, entra no nosso site, conheça nossas redes sociais, compartilha também o nosso canal, fala para os seus amigos que na Boas Novas tem programação para toda a família, para abençoar a sua vida. E você também já vai estar nos ajudando com a sua oração. Deus te abençoe. Vamos voltar aqui falando sobre essa questão da inovação. Eu queria que vocês dessem dicas para as pessoas que estão em casa, né? A gente falou bastante, é muita coisa, difícil porque cada um tem os seus desafios, são, né, variados, únicos. Mas se vocês pudessem dizer, alguém chegasse aqui, e agora? O que eu faço nessa situação? Como é que eu saio dessa? Eu diria que a inovação, ela começa com a observação. Você tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, na natureza. Muitas coisas foram criadas observando a natureza, né? O homem se inspirou na natureza para criar muita coisa. Então, a observação é muito importante. Você observar não só a natureza, mas observar as pessoas, observar aquele, se você está falando de empresa, observar aquele sua clientela. O que essa clientela, qual é o perfil dessa clientela, o que eles demandam, quais são as características dele. E aí você vai começar a ver o que você pode oferecer, o que você pode imaginar, criar para atender a uma demanda deles e torná-los encantados. O controle de qualidade é uma saída, aquelas que a gente vê em alguns restaurantes, né, satisfeito com o ambiente. Eu fui num restaurante que eu quase não queria pagar a conta, porque era tanta coisa que eu tinha que apertar. Satisfeito com a iluminação, satisfeito com o atendimento, satisfeito com o sabor. É uma forma da gente É uma forma de você saber se o cliente foi atendido dentro de uma determinada característica. Eu viajei agora recentemente, estava voltando da Alemanha, eu parei em Lisboa fazendo conexão e entrei no banheiro do aeroporto. Tinha um quadrinho na parede com 3 botões, um vermelho, um amarelo e um verde. E perguntava assim, você está satisfeito com a limpeza do nosso banheiro? Aperte o botão correspondente. Então, o vermelho era uma carinha bem chateada, o amarelo estava... e o verde estava sorrindo. Isso é uma forma no banheiro.
Hein? No banheiro. Dentro do banheiro, do banheiro do aeroporto. Então, você vê que a preocupação deles saberem qual é a sua avaliação do serviço que ele está prestando. Então, esse é muito importante, você saber se o seu cliente está satisfeito, insatisfeito ou encantado. Agora, Luana, tem que ser um processo otimizado, porque senão vai como você disse aí, gera-se uma experiência negativa. Porque inovar não é inventar moda. Vamos deixar para os artistas inventarem moda. O empreendedor tem que realmente inovar, tornar mais fácil essa relação consumo, né? A dica que eu dou, dentro do ambiente de crise, isso já tem visto muito nos Estados Unidos, na verdade são 3 dicas. Trabalhar a partir de casa, onde você tem um custo muito reduzido, quase que zero. Né? Trabalhar com comércio eletrônico, com e-commerce, que vai te facilitar, você pode atingir, né, dependendo do seu produto, o mundo, se você quiser. E trabalhar com a indústria do bem-estar, porque temos necessidades em todas as áreas, né? Seja emocional, física ou espiritual. Então, se você tem um produto que agrega valor, que torna o ser humano melhor, mais saudável, mais motivado, né, mais seguro, mais alegre, você não vai ter crise para você. Essa é a dica que eu dou. Eu acho interessante, agora me veio à cabeça, muitas pessoas que vão para o exterior e trazem coisas que estão acontecendo lá para o nosso país, é uma coisa muito bacana. E dentro do país, você migrar para o interior, que ainda não tem, de repente, da grande mas tem um caminho de volta. É um caminho tem do legal. Interior para cá. Tem muitas práticas e muitas coisas que se você ainda mais vê em agora cidades... com essa questão de orgânicos, Isso, né, das coisas exatamente. O naturais. interior tá, né, nesse ponto da agricultura, ele né, alimentação saudável. Tem lugares aí que nem crise tem, né? Você vai para lá, o dinheiro está correndo lá. Eu acredito em tudo isso e acredito também que o cara tem que ser perito no que faz. Pronto. Especializar. Tem 50 padarias. Ele tem que ser o melhor da área dele. Ele tem que viajar para o exterior, ele tem que buscar o melhor para ele. Porque tem gente que tem um negócio e está estudando outras coisas que não tem nada a ver. Então, eu faço isso, eu tenho uma academia, a sua tem que ser a melhor. Então, eu confio muito na questão de ser perito. Perito não é você, de vez em quando, olhar. É todos os dias, você pelo menos 1 hora por dia tem que estudar sobre o que você faz. Para aperfeiçoar. Se você for o melhor no que você faz, não vai ter crise para você. Vai ter um diferencial, né, Leandro? Um diferencial. Perfeito. E uma coisa também interessante, dentro dessa que ele colocou, é você ser o melhor e procurar ver o que é melhor para o seu cliente. Então, hoje existe uma tendência de você criar o seu mercado. Eu estou fazendo um evento agora lá em Belém, que eu estou levando algumas novidades, por exemplo, bolsas, carregar, por exemplo, malas e tal, feitas de lona de caminhão e cinto de segurança de automóvel, que na Europa virou moda, é uma grife, custa 200 euros uma bolsa dessa, que é feita de lona de caminhão, aquela lona de caminhão usada, e é o cinto de segurança de automóvel. Outra coisa que eu vi é você criar os novos mercados. Existe uma tendência também de criar o que na Alemanha se chama de Kindercafé, que é o café onde você pode levar a criança pequena, o bebê, porque tem espaço para ele lá, vende papinha, tem lugar para ela esquentar uma madeira, tem lugar um fraldário, e a mãe pode ficar ali conversando com outras mães, tomando seu café, trabalhando no seu notebook e você já está criando um hábito naquela criança de frequentar o café. O Leandro falou aqui da necessidade da busca contínua por informação, né? E você está com um livro aí excelente, né? Qual o título do livro? Inovação. Inovar em tempos de crise. Temos no programa de hoje. Nós vamos estar agora também fazendo um congresso aqui sobre liderança, inovação e vendas, no Vogue Square aqui na Barra da Tijuca. Eu vou te dar de presente Você esse prometeu. Eu já tenho o meu. Eu já dei um para ela. Congresso Inovação. Congresso Alfa. Congresso Alfa. Liderança, inovação e vendas. Vai trabalhar justamente essa questão da busca por desenvolvimento da liderança, né? E, consequentemente, vai resultar em objetivos e metas alcançadas. Sabe o que eu acho legal que a gente está conversando aqui? É a gente entender que a gente não tem limite, né? A gente pode crescer e buscar. Desde criança a gente está aprendendo a falar, andar. O limite é você que impõe. Né? Muda tudo, a gente muda os dentes. Então, assim, é natural do ser humano a gente ir para frente, fazer coisas diferentes. Eu acho que até Deus entendeu isso. Deus criou Adão e Eva, já prontos. Errou, deu errado. Aí ele entendeu que tinha que fazer criança.
para engatinhar, para pra andar. ver. Então tem que estar numa busca. Por exemplo, as empresas que não se atualizarem as mídias sociais, elas vão estar fora, porque é uma tendência, todo mundo está no Facebook. A gente fala de Facebook, WhatsApp como se fosse algo, e é algo que está dentro da gente agora o tempo todo, mas são coisas que existem há menos de 10 anos. Então o mundo mudou. Se as pessoas não estiverem atentas a isso, qual a importância você estar atualizado nas mídias digitais e tudo mais, você vai ficando desatualizado. Mas a gente sempre esteve no WhatsApp. Antigamente o WhatsApp se chamava boca a boca. Sim. Você conversava Sim. com o outro e contava as coisas. Hoje você conta via rede. A vantagem de hoje é que você multiplica isso, né? Quer dizer, exponencialmente. Mas nada se cria, tudo se copia, né? O conceito é o mesmo multiplica. do boca a boca. Faz alguma coisa errada no teu negócio que sai publicado lá para você ver o efeito. Faz alguma coisa boa e você vê o efeito. Então, esse boca a boca existe até hoje. Quer dizer, o método é o mesmo. A forma de fazer é que mudou. Quer dizer, o mecanismo é outro. Você está usando uma rede. Porém, a metodologia é a mesma. É você transmitir a sua opinião. Sempre vai ser alcançar pessoas, né? Exatamente. Sempre satisfazer, vai estar sempre em cima da pessoas. necessidade e desejo, que é o princípio do marketing. Por exemplo... E o lucro, né? A gente não pode esquecer. Não, o lucro... Quer um exemplo? Quem tem agência de carro tem que começar a ficar preocupado, porque a tendência é não existir mais agência de carro daqui aos próximos anos. Porque as pessoas não vão... Vocês vão ver, conforme o tempo for passando, a gente está... Tudo nosso, a gente não quer mais ter as coisas como antigamente. O Spotify... E elas são muito descartáveis, carro, né? E daqui a pouquinho... Porque o carro, se o cara tem um carro de 200 mil... Se ele for fazer na balança, não compensa de valorização, o valor que estaria rendendo num tesouro direto que você não tem que ter, você tem que curtir aquilo. Tem que curtir. Você tem que usufruir, né? Exatamente. Quero agradecer a presença do Sérgio Dias, economista e consultor do Sebrae. Muito obrigado. O livro, né, abençoado também para quem quiser adquirir. O Reinaldo Freis, especialista em liderança. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Voltem sempre. Leandro Moreira, também empresário. Obrigado também pela participação.